No vídeo de hoje, nós vamos nos aprofundar no medicamento mais desejado do planeta para emagrecer. O Ozempic é febre mundial há anos. Celebridades e influencers alegam ter emagrecido dezenas de quilos em pouco tempo. E, de repente, todo mundo quer colocar as mãos naquela canetinha mágica. Mas enquanto uns celebram os resultados na balança, pouquíssimas pessoas entendem o que realmente está acontecendo dentro do corpo. A verdade é que por trás desse emagrecedor milagroso existe uma bioquímica que mexe com hormônios, receptores cerebrais, pâncreas, estômago e até a forma como você pensa em comida. Por isso, a gente vai abrir a caixa preta desse medicamento e te mostrar exatamente como o Ozempic funciona, por que ela é tão eficaz e quais são os perigos que você precisa conhecer antes de considerar usar. Fica comigo até o final. Deixe seu like e se inscreva aqui no Reator para ficar mais inteligente. É impossível negar, o Ozempic virou febre mundial e tomou conta das conversas em consultórios médicos, academias, redes sociais e, claro, entre as celebridades. De repente, todo mundo conhece alguém que emagreceu milagrosamente com aquela canetinha. A demanda explodiu de tal forma que diabéticos, o público-alvo do medicamento, ficaram sem acesso em diversos países. O mercado de medicamentos para perda de peso sempre foi polêmico e cheio de promessas vazias, com um histórico de substâncias que mais causaram problemas do que soluções. Quem é um pouco mais velho, talvez se lembre dos anfetamínicos que aceleravam o coração perigosamente. Sibutramina, rimonabanto, fenfluramina. A lista de emagrecedores que entraram no mercado e saíram com vergonha é extensa. Por isso, quando o Ozempic começou a mostrar resultados robustos de perda de peso com um perfil de segurança aceitável, a comunidade científica levantou as sobrancelhas. Finalmente, parecia surgir algo que funcionava de verdade, sem destruir o organismo no processo. O que torna o Ozempic e seus primos farmacológicos tão diferentes das tentativas anteriores é justamente a forma como eles interagem com a bioquímica natural do corpo humano. Não se trata de simplesmente acelerar o metabolismo à força ou cortar a absorção de gorduras no intestino, estratégias que sempre cobraram um preço alto em efeitos colaterais. Para entender a abordagem revolucionária do Ozempic, primeiro precisamos conhecer o princípio ativo por trás desse medicamento. A semaglutida é o nome genérico da molécula que transformou o Ozempic num fenômeno global. Trata-se de um peptídeo, ou seja, uma pequena cadeia de aminoácidos ligados entre si, composta de 31 aminoácidos numa sequência muito específica e cuidadosamente desenhada em laboratório. Mas não é um peptídeo qualquer. A semaglutida é um análogo sintético do GLP-1, um hormônio que o intestino humano produz naturalmente após as refeições. Os cientistas pegaram essa molécula natural e fizeram modificações estratégicas para torná-la mais resistente à degradação e com ação muito mais prolongada no organismo. Uma das grandes sacadas da engenharia bioquímica por trás da semaglutida está nas modificações feitas para aumentar sua meia-vida no corpo. O GLP-1 natural, quando liberado pelo intestino, é degradado em poucos minutos por uma enzima chamada DPP-4, o que limita muito sua ação fisiológica. Os pesquisadores da Novo Nordisk, empresa farmacêutica dinamarquesa que desenvolveu o medicamento, alteraram 2 aminoácidos na estrutura original e acoplaram uma cadeia de ácido graxo à molécula. Essa cadeia graxa permite que a semaglutida se ligue à albumina, uma proteína abundante no sangue, criando um reservatório circulante que libera o fármaco lentamente ao longo de dias. O resultado é uma meia-vida de aproximadamente uma semana, permitindo que uma única injeção subcutânea mantenha níveis terapêuticos estáveis por 7 dias. Essa estabilidade farmacocinética é o que diferencia a semaglutida de outras tentativas anteriores de usar análogos de GLP-1 como medicamento. Versões mais antigas, como a exenatida e a liraglutida, exigiam aplicações diárias ou até 2 vezes ao dia, o que dificultava a adesão dos pacientes ao tratamento. Mas para realmente entender como essa molécula age no corpo, primeiro precisamos conhecer o hormônio natural que serviu de inspiração, o GLP-1, sigla para peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1.
Esse hormônio pertence a uma classe de substâncias chamadas incretinas, que são liberadas pelo intestino delgado em resposta à chegada de alimentos, especialmente carboidratos e gorduras. Quando você termina uma refeição, células especializadas no revestimento intestinal, chamadas células L, detectam os nutrientes e secretam GLP-1 na corrente sanguínea. É um sistema de comunicação elegante entre o intestino e o resto do corpo, avisando que comida chegou e que é hora de ajustar o metabolismo. Pense nisso como um mensageiro bioquímico que sai correndo do intestino gritando: "Ei, pessoal, acabou de entrar combustível aqui." O GLP-1 natural exerce múltiplas funções no organismo, e praticamente todas elas são benéficas para o controle do peso e da glicemia. Sua ação mais conhecida é no pâncreas, onde estimula as células beta a liberar insulina de forma dependente da glicose, ou seja, quanto mais alto o açúcar, maior a resposta insulínica. Ao mesmo tempo, ele inibe as células alfa-pancreáticas, reduzindo a secreção de glucagon e evitando que o fígado despeje glicose desnecessária na circulação. Mas o GLP-1 natural é extremamente efêmero, durando apenas 2 a 3 minutos na circulação antes de ser destruído pela enzima DPP-4. Essa degradação rápida faz sentido evolutivo. O corpo humano precisa de respostas precisas e temporalmente limitadas para não bagunçar o metabolismo. Porém, isso significa que os efeitos benéficos do hormônio são muito breves para serem aproveitados terapeuticamente na forma natural. Foi justamente essa limitação que inspirou os cientistas a criar análogos sintéticos mais duradouros, como a semaglutida, capazes de mimetizar os efeitos do GLP-1 por períodos muito mais longos. Quando a semaglutida é injetada sobre a pele, ela entra na corrente sanguínea e começa uma jornada pelo organismo, encaixando-se em receptores específicos espalhados por diversos órgãos. Esses receptores de GLP-1 são como fechaduras moleculares, que reconhecem tanto o hormônio natural quanto seu análogo sintético, e quando a semaglutida se liga a eles, dispara uma cascata de sinalizações celulares. No pâncreas, essa ligação estimula as células beta das ilhotas de Langerhans a produzirem e liberar insulina de forma dependente da glicose, ou seja, quanto mais alto o açúcar, maior a resposta insulínica. Ao mesmo tempo, ela inibe as células alfa-pancreáticas, reduzindo a secreção de glucagon e evitando que o fígado despeje glicose desnecessária na circulação. A semaglutida também age com força no sistema digestivo. Um dos efeitos mais importantes para a perda de peso é o retardo do esvaziamento gástrico, que faz o estômago segurar a comida por mais tempo antes de liberá-la para o intestino. Na prática, isso significa que a pessoa se sente satisfeita por muito mais tempo após uma refeição, reduzindo naturalmente a vontade de comer novamente. É como se o estômago mandasse um sinal constante para o cérebro dizendo: "Calma, ainda estou processando o almoço, não precisa de mais comida agora." Antes dessa nova geração de análogos de incretinas, outros medicamentos dominaram o mercado de emagrecedores com mecanismos bioquímicos completamente diferentes. A sibutramina, por exemplo, atuava no sistema nervoso central inibindo a recaptação de serotonina e noradrenalina, neurotransmissores relacionados ao humor e à saciedade. O Orlistat, ainda disponível em farmácias, age de forma totalmente distinta. Ele inibe a lipase pancreática, enzima que quebra gorduras no intestino, fazendo com que cerca de 30% da gordura ingerida seja eliminada nas fezes sem ser absorvida. Cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens, mas nenhuma conseguiu combinar eficácia, segurança e tolerabilidade da forma que os análogos de GLP-1 estão demonstrando. O mercado de emagrecedor está vivendo uma verdadeira corrida farmacêutica, com bilhões de dólares em jogo e milhões de pessoas esperançosas por soluções. Mas nem tudo são flores, e antes de sair correndo para a farmácia, é fundamental entender que essas moléculas poderosas também carregam riscos e efeitos colaterais que não podem ser ignorados. Por mais revolucionária que seja a semaglutida, seria irresponsável pintar um quadro apenas de maravilhas, sem falar dos efeitos colaterais que acompanham esse medicamento.
Os problemas gastrointestinais são de longe as queixas mais comuns entre os usuários, com náuseas, vômitos, diarreia e constipação afetando uma parcela significativa dos pacientes, especialmente nas primeiras semanas de tratamento. Esse desconforto acontece justamente por causa do retardo no esvaziamento gástrico que mencionamos antes. O estômago segura a comida por mais tempo e isso pode causar sensação de estufamento, refluxo e mal-estar. A boa notícia é que esses sintomas tendem a diminuir com o tempo à medida que o corpo se adapta ao medicamento. Por isso, os protocolos de tratamento recomendam iniciar com doses baixas e aumentar gradualmente, dando tempo para o sistema digestivo se acostumar com a nova realidade. Porém, existem riscos mais sérios que exigem atenção médica cuidadosa antes de iniciar o tratamento com qualquer análogo de GLP-1. Estudos em animais mostraram aumento na incidência de tumores de célula C da tireoide, o que levou a agências reguladoras a contraindicarem o uso em pessoas com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide ou síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Há também relatos de pancreatite aguda em alguns pacientes, uma inflamação grave do pâncreas que pode ser potencialmente fatal. Problemas na vesícula biliar, incluindo formação de cálculos e colecistite, aparecem com frequência maior em usuários de semaglutida, provavelmente relacionados à perda de peso rápida. Outro efeito colateral que tem ganhado atenção recentemente é a chamada face de Ozempic, aquele aspecto envelhecido e flácido que surge quando a perda de peso é muito rápida e intensa. O que acontece é que ao perder gordura corporal aceleradamente, a pele não tem tempo de se retrair na mesma velocidade, resultando em flacidez facial que pode envelhecer a aparência em vários anos. Há também preocupações sobre a perda de massa muscular que acompanha o emagrecimento, já que parte do peso perdido não vem apenas da gordura, mas também de tecido magro metabolicamente ativo. Por isso, especialistas recomendam fortemente a combinação do tratamento medicamentoso com exercícios de resistência e alimentação adequada em proteínas. E talvez o maior risco de todos seja o efeito rebote. Estudos mostram que a maioria das pessoas recupera boa parte do peso perdido após interromper o medicamento, levantando questões sobre até quando seria necessário manter o tratamento. Agora eu quero ouvir você aqui nos comentários. Você já usou ou conhece alguém que usou o Ozempic ou outro análogo de GLP-1 para emagrecer? Quais foram os resultados e os efeitos colaterais? E mais importante, você acha que a sociedade está tratando esses medicamentos com a seriedade que eles merecem? Ou estamos banalizando o uso de fármacos potentes como se fossem suplementos de academia? Quero muito ler suas experiências e opiniões, porque essas questões precisam ser levantadas. Se esse vídeo abriu sua mente e te fez enxergar os emagrecedores com outros olhos, então já sabe o que fazer. Manda aquele like que ajuda demais o canal a crescer e levar ciência de qualidade para mais gente. E se você ainda não é inscrito no Reator do Jacaré, se inscreva para ganhar automaticamente 30 pontos de QI. Forte abraço e até o próximo vídeo.